Essa é a quinta Colácio, né, da primeira parte, e hoje vamos tratar sobre um grande autor, que é Henri de Lubac, e uma grande obra, que é Catolicismo, Aspectos Sociais do Dogma. Na Colácio passada, nós falamos da renovação da eclesiologia, né, e agora uma grande obra que significou muito para essa renovação da eclesiologia. Henri de Lubac é um nome emblemático, né, uma pessoa que foi um dos maiores teólogos do século XX, sem dúvida, um dos mais importantes do Concílio Vaticano II, e a sua obra, a sua influência, foi muito importante no Concílio Vaticano II. Né? O professor Juan Luis Llorda considera essa obra, especificamente, de Henri de Lubac, Catolicismo, como talvez, segundo ele, uma das mais importantes obras teológicas do século XX, e vamos falar sobre ela. Né? A ideia agora é que vamos tratar, né, nessa Colácio. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho da vida de Henri de Lubac, até 1946, que é o contexto em que ele escreve o Catolicismo, essa obra. Depois, falar um pouco das ideias principais da obra, né, tentar. E depois, no terceiro, eu vou deixar para falar, né, digamos, a segunda parte da vida dele, a partir de 46, porque para explicar um aspecto, né, em que ele foi um pouco controverso com uma das suas obras Sobrenatural, em concreto Sobrenatural, a partir de 46. Então, a gente vai fazer nessa sequência, né? Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho da vida de Henri de Lubac para contextualizar o tema e a obra. Ele nasceu em Cambrai, na França, em 1896. Assim que terminou o ensino médio, ele já entrou na Companhia de Jesus, tinha ainda 17 anos de idade, né, estudou filosofia na Inglaterra, na França próprio, conheceu Charles Blondel, que tinha muito essa ideia assim do natural como já, digamos, aberto, né, a transcendência, aberto a Deus, e daí talvez ele tenha tomado essa ideia, muito cara para ele. Ele chegou a ser chamado na Primeira Guerra Mundial, ele foi ferido e aí sofreu sequelas durante toda a vida. Em 27 é ordenado sacerdote, né? Já como jesuíta, né? Ele foi ordenado. Em 29 ele já começa a dar aula, né? Ele era professor de teologia fundamental e história das religiões na Universidade de Lyon. Sabemos que foi um grande centro, né? Jesuíta, de pensamento, também, sobretudo, essa renovação teológica, esse grupo chamado Lyon Faubourg, que seria uma região de Lyon, onde, se não me engano, estaria lá a casa dos jesuítas, e lá eles se reuniam, como, por exemplo, Jean Danielou, que foi desse grupo também. Foi muito importante para Henri de Lubac, né, essa conversa com os outros. Em 1938, aí ele publica, né, Catolicismo, Aspectos Sociais do Dogma, que já falaremos. Logo em seguida, ele começa esse grande projeto, que ele é muito conhecido, né, o projeto do Souchet Chrétien, né, que são fontes cristãs, que são esses volumes sobre os padres da igreja, bem traduzidos, com edições críticas, né. Depois, ele participou, não participou da Segunda Guerra Mundial, mas durante a Segunda Guerra Mundial, ele apoiou mesmo a resistência francesa contra os nazistas. No final da guerra, em 44, ele escreve um outro livro importante, que é o Drama do Humanismo Ateu, falando do ateísmo, que, né, agora estava vigente, uma análise sobre Marx, Feuerbach, Comte, né, Nietzsche, né, depois também fala como solução para esse ateísmo, fala um pouquinho de Dostoiévski, né, etc. Depois ele vai publicar outros livros também nessa época. Ele era muito amigo, por exemplo, de Jacques Maritain, que pediu que ele escrevesse sobre a questão dos bispos sob a ocupação, né, um livro que ele escreveu, pedindo para que fosse publicado só depois da sua morte, que de fato é publicado em 92, um ano depois da sua morte. Mas mostra isso tudo, né, essa primeira fase da sua vida, quando ele escreve Catolicismo, mostra como era um homem aberto ao diálogo, né, aberto aos não cristãos, tinha uma visão positiva das ideias da modernidade, das ideias contemporâneas, estava aberto a isso. Tinha, claro, com uma fundamentação na sua teologia muito bíblica, como todos, né, nessa época, e sobretudo patrística, né? Ele amava os padres da igreja e estudava muitos padres da igreja e fazia a sua teologia em função dos padres, né, como era a efervescência na época. Então, e como agora, né, dizer sobre essa obra, o catolicismo que ele escreve. Como que nasce o catolicismo? Aspectos sociais do dogma.
ele era um conjunto de artigos que ele foi escrevendo, né? Como dizia, muito baseado nos padres da igreja, as suas obras são cheias de citações dos padres da igreja, né? E provavelmente naquele grupo de Leon Fauvert que ele tinha, o animaram que ele reunisse esses artigos e publicasse. Então ele reuniu os artigos e publicou, né, esses artigos. A gente vê, eu quero mostrar assim, então é uma obra, né, que digamos assim que tem vários capítulos sobre temas bastante variados, né, como eu, eu queria mostrar aqui, né, eu tenho um pouquinho então, tá aqui, né? Então, ele escreve, por exemplo, o primeiro capítulo, Dogma, segundo a Igreja, os sacramentos, a vida eterna, o cristianismo e a história, a interpretação da Escritura, a salvação pela Igreja, a predestinação, né, da Igreja, catolicismo, que acho que eu considero como o capítulo central, assim, pelo menos para as coisas que eu pretendo falar aqui, a situação presente, que é um pouco uma discussão do que ele pensa na teologia da época, a pessoa e sociedade, transcendência, depois o Mistério Crucis, que é um comentário muito bonito, né, muito curto, sobre, digamos assim, esse aspecto de que a igreja, né, sempre vai estar em contradição com o mundo, que nem sempre vai conseguir, né, ter um diálogo assim muito sereno por causa justamente desse Mistério Crucis. E depois o Textos Patrísticos que eu coloquei aqui, que na verdade é uma coletânea que ele faz de 55 textos patrísticos, que para a época era uma coisa que tinha muito valor, né, sobre enfim, textos patrísticos sobre as coisas que ele estava falando, né. Então é um livro que a gente vê que podemos dizer assim que, bom, ele publica, teve muito sucesso, né, em 10 anos, ele teve 4 edições, já foi, mas ele, quando ele publicou, ele não tinha essa pretensão, né, ele achava que, bom, são os meus artigos aqui, eu vou publicar, mas que jamais imaginava que a importância que teve o livro, né, como disse, talvez um dos livros mais importantes da teologia. De fato, quando você lê, você realmente descobre muitas coisas novas, né, de uma modernidade incrível, né, realmente, esse livro. Então, por que o livro chama Aspectos Sociais do Dogma, né? Quer dizer, um subtítulo assim um pouco estranho, né? Porque, quer dizer, pelo menos não gera curiosidade. Mas ele é um livro sobre digamos, sobre o catolicismo. Ele não pretende fazer um tratado de eclesiologia, mas sim um comentário, artigo sobre a fé cristã. Mas todos os artigos acabam falando da igreja, mas da igreja no sentido de que a fé, ou seja, o catolicismo deve ser vivido na igreja. O catolicismo, o sobrenatural, deve ser vivido de modo encarnado. E a igreja é essa expressão desse modo encarnado de viver a fé em Deus, né? De viver a vida em Cristo, né? A vida mística, a vida sobrenatural, também é vivido no natural. Então, essa seria, né, e aí, nesse sentido, vai aparecer muitos temas interessantes, que talvez aqui, né, espero que dê para entender pelo menos um pouquinho, né? A questão da unidade, o ecumenismo, a doutrina social da igreja, a atuação do leigo, a salvação pela igreja, né? A igreja como... então, ele vai tratar o catolicismo assim, né? Como o catolicismo como essa vivência dessa fé, uma fé individual que necessita da coletividade, que necessita da igreja, né? Que é também sempre social, né? Ou seja, a unidade de cada uma com Cristo se dá através da igreja, né? Através dos sacramentos, através, né? Então, ou seja, através dos outros, através da sociedade. E é por isso que é o título, né? Catolicismo, os aspectos sociais do dogma. Não tem nada a ver, quando fala isso, sobre necessariamente aspectos sociais com o socialismo da época ou com propriamente que ele está falando sobre a doutrina social da igreja. Não, ele vai tocar tangencialmente esses temas, mas o principal do livro é esse aspecto, né? Quer dizer, a vivência da fé de um modo encarnado, que vai ter muita repercussão, digamos, social, não está falando tanto da sociedade. Depois eu vou comentar algo sobre a doutrina social da igreja, que ele fala poucas páginas, muito interessantes, mas não que vai tocar nesses aspectos sociais, mas aspectos sociais do dogma, sociais no sentido eclesiais, né, da igreja, da sociedade, a sociedade de Cristo, né, que forma que é a reunião da igreja, que agora acho que talvez vai ficar mais claro quando eu explicar. Mas eu queria, a título assim de exemplo, né, e também é muito interessante que eu trouxe aqui um texto, né, que eu vou procurar compartilhar aqui, né, esse texto que mostra, digamos, isso que nós estamos falando, né? Então,
diz assim: a caridade, né, para manter-se sobrenatural, não há de tornar-se desumana, como o sobrenatural só se concebe encarnado. Quem se submete à sua lei, né, essa lei sobrenatural, longe de livrar-se com ela dos seus bens naturais, se coloca a serviço das sociedades. Nenhum problema humano, nenhuma preocupação humana pode ser estranho ao cristão. Todos despertam nele um eco tanto mais profundo quanto é mais consciente das suas repercussões eternas. Interessante, né? Isso aqui para mostrar justamente isso que é tão central na obra dele, né? Essa união entre esses aspectos, digamos, naturais, humanos, com, digamos, a vivência sobrenatural da fé. É por isso que o livro chama assim, Catolicismo, Aspectos Sociais do Dogma. Em concreto, esse trecho que eu citei é quando ele está falando sobre a transcendência, está falando, né, desse aspecto transcendente da fé cristã que nos leva a Deus, nos leva, digamos, a sair desse mundo, mas que para isso, né, sair no sentido, né, com o coração, mas que para isso você não, nada de humano é estranho, né, para uma pessoa que vive a fé. Então, então agora eu queria falar um pouco de um tema que permeia todo o livro, como eu disse, que é a igreja. Tá? No capítulo que ele fala sobre a igreja, ele começa dizendo que a igreja é a reunião espiritual de todos os homens. Quer dizer, que a igreja completa essa reunião espiritual que é começada na encarnação, né, que Cristo, né, se encarna para reunir em torno a si todos os homens, unir a Deus e conseguir assim a libertação do pecado e a salvação eterna. Então a igreja é como ela completa essa reunião que começa na encarnação, que se prossegue no Calvário e que, digamos assim, através da igreja atinge a sua plenitude em Cristo, né? Então ele fala, e como a igreja, essa reunião de todos os homens, ela nasceu católica, né? Ela nasceu universal, desde o primeiro momento ela é universal. Ele dizendo também sobre a igreja, falava por exemplo, que a própria Bíblia, ela desde o Antigo Testamento, ela prefigura a igreja, e no Novo Testamento há essa preocupação, né? Essa preocupação bíblica com a preocupação bíblica vamos dizer, com esse mistério coletivo, né? Do grupo, né? Quer dizer, todos reunidos em Cristo. Então, para citar alguns exemplos, Marta e Maria também podem ser interpretadas como a sinagoga e a igreja. Os dois ladrões, como os judeus e os gregos, que são, digamos assim, salvos e reunidos por Cristo, né? Então, por exemplo, os dois ladrões, né? Os gregos e os judeus, né? Que estão ali crucificados com Cristo, e que Cristo vai salvar aqueles dois, né? E ele diz que essa interpretação, que é uma interpretação medieval dos padres da igreja, essa interpretação mais coletiva da salvação eterna, ficou às vezes um pouco esquecida depois com a história, como, né, mais para frente, principalmente no século XVI, XVII, né, que foi dada uma interpretação, principalmente nesses aspectos espirituais, mais individual, né? Às vezes foi esquecido com o tempo esse aspecto mais coletivo. Depois, falando ainda da igreja, ele dizia que se nós entendemos assim a igreja como reunião de todos os homens, né? Todos os homens, então, que a igreja, portanto, está no início e no fim da salvação, está desde o princípio ali prefigurado no Antigo Testamento, e está presente ali no Novo, né? Como essa reunião de Cristo, que é reunir a todos, né? Em torno a si, nesse aspecto mais coletivo. Então, ele diz que, se a gente entende assim, não se pode entrar em contradição aquela ideia desse chamado universal à salvação, ou seja, que todos os homens estão chamados a ser igreja, a pertencer à igreja, a se salvar, com o dogma da necessidade da igreja para isso, né? Quer dizer, que a igreja é necessária para a salvação, né? Como aquela frase um pouco, né, que agora foi proscrita, né? Fora da igreja não há salvação. Então, que isso não é contraditório com a ideia de que todos são chamados à salvação, né? Então, já vamos... E por isso a igreja ela tem essa predestinação de ser o apogeu dessa união, né? Da plenitude da união dos homens com Cristo, né? E é a partir da igreja que os homens, né? Dessa reunião dos homens feitas por Cristo, é que os homens atingem a semelhança divina, né? O sobrenatural, através do natural, né? Desse corpo social que é a igreja. Então, ele vai tratar isso, né, em vários capítulos sobre a igreja. Depois ele fala do catolicismo, né? Eu entendo como, digamos, essa vivência da fé católica, né? Então, começa dizendo que justamente a inata a todo o gênero humano, né? Quer dizer, a semente do verbo, né, é inata a todo o gênero humano,
que, portanto, a obra do Criador é uma preparação natural da obra do Redentor, né? Quer dizer, que a criação já é uma preparação para essa graça que nos traz Cristo, né? E por isso ele dizia que as falsas religiões, elas mais do que digamos, se baseadas em ideias falsas, elas são mais baseadas em concepções primárias, né? Que não atingem, né, essa plenitude que atinge o catolicismo. E, por sua vez, o catolicismo, justamente, ele apresenta sempre uma diversidade de métodos, uma variedade de fiéis, que atesta justamente essa pureza do católico, dessa reunião de todos os homens, né, na igreja, e por isso é muito diverso, né, é muito diverso. Isso é próprio da igreja, é próprio do espírito católico, essa diversidade. E justamente a beleza se resplandece justamente nessa diversidade, nessa variedade que existe, né? E ele fala uma coisa impressionante, diz assim, portanto, o catolicismo é a religião, né, por excelência, quer dizer, é o que reúne todos os homens, né, para a salvação de Deus. E que, portanto, nada que é humano, né, reúne todos os homens, e todo homem, né, digamos assim, é chamado a ser redimido. E, portanto, nada do que é humano é estranho. Tem um trecho que vale a pena, que é muito interessante, que diz o seguinte. Então, perdão. O trecho, então, diz o seguinte, né? Ver no catolicismo uma religião, entre outras, uma disciplina a mais, ainda que se acrescente que é a única religião verdadeira, a única disciplina eficaz, é equivocar-se sobre sua essência, né? Ver como uma religião mais, é equivocar-se. Ainda que você diga que o catolicismo é a religião, com maiúscula. É a forma que deve revestir a humanidade para ser finalmente ela mesma. Quer dizer, que o catolicismo é a forma que deve revestir-se a humanidade para ser a humanidade, para ser ela mesma, né? Ou seja, que nada fica de fora do catolicismo e, ao mesmo tempo, para ser, né, para que a humanidade seja verdadeira então ela também deve revestir-se assim. Por isso que é próprio do católico essa compreensão, né, que compreende todo, que reúne a todos. E, ao mesmo tempo, dizia assim, essa certa intransigência nos princípios, né, usa como São Paulo, que não quer alterar o evangelho para agradar os homens e prega o evangelho, né, é justamente o próprio do catolicismo, né, quer dizer, esses princípios que fazem que a humanidade toda, digamos, encontre a verdade, né, encontre, digamos, a sua própria essência, né, a humanidade mesmo, como dizer assim. Por isso ele dizia assim, seguir a linha da igreja não é ingenuidade, nem sincretismo, nem liberalismo, né? Comentando os vários métodos de evangelização, que às vezes geram controvérsia, que isso talvez é um exagero, não. Então, não é ingenuidade, nem sincretismo, nem liberalismo, é simplesmente catolicismo, né? Muito interessante. E aí depois termina dizendo a situação presente, né? Ele propõe como consequência de tudo isso que superar uma visão individualista dos tratados teológicos, né? Mostrando, digamos, retornando ao plano do dogma do corpo místico, no qual a igreja é um sistema nervoso único, né? Um corpo, né? Que se une, que tem a igreja como esse sistema nervoso único. Depois de colocar de relevo o caráter social do dogma, né? E que, ao mesmo tempo, isso não é contraditório com o caráter unitário do catolicismo, né? Que não é contraditório com a ideia de que a salvação é sempre individual, né? Que o juízo é individual. Ele diz que catolicismo e personalismo se concordam e se fortificam mutuamente, né? Religião pessoal e vida interior não são sinônimos de individualismo ou subjetivismo, né? Mas sim, né, diz que o alto grau da vida espiritual, de uma pessoa que, né, atinge uma profundidade espiritual, ela passa a ter uma vida comum, né, uma vida na igreja, é mais igreja, né, e, portanto, está mais perto de todos os homens. E dizia que o cristianismo é a conversão de todos os anseios a uma religião superior, o cristianismo, né, da humanidade. E fala um aspecto, né, quer dizer, isso são vários aspectos do livro, sobre a doutrina social da igreja, né? Diz, nesse sentido, a doutrina social da igreja não é um programa a mais, né? Não é, vai muito além de um programa,
e o cristão ele não contribui com a sociedade simplesmente, digamos assim, com a sua competência técnica, né? Vai muito, muito além disso. Ele diz o seguinte, né? Ele diz assim: o sentimento, o sentimento de uma comum salvação e de uma solidariedade de todos com todos é a melhor preparação para as tarefas sociais e para cada um a melhor introdução ao catolicismo social. Não é, devemos repetir, que se trata de transportar pura e simplesmente ao plano natural o que a fé nos ensina do mundo sobrenatural. Isso seria transformar uma realidade divina em vã ideologia, né? Ou seja, que a principal contribuição que o cristão dá é justamente esse sentimento de uma comum salvação, de uma solidariedade de todos com todos, que é próprio de todo cristão, que é próprio do catolicismo, né? E essa é a grande contribuição que dá para a sociedade. Bom, esse é um resumo já passou um pouquinho o tempo, né? Um resumo de catolicismo a aspectos sociais do dogma. E, como eu prometi, depois de a sua vida, depois desse livro, né, que foi um sucesso, a gente sabe que em 46 ele escreve um livro sobrenatural, que chama Sobrenatural, que é justamente que ele aborda esse aspecto, né, que natureza digamos, existe uma certa unidade. Ele propõe que fala assim, se tem essa visão de dois planos, né, o natural, digamos, a graça e a natureza, né? E às vezes tem uma visão como a graça como algo extrínseco, e a natureza também como uma visão um pouquinho, uma relação de não oposição, né? Uma visão um pouco negativa da natureza, quer dizer, que o próprio natureza é não oposição à graça. E que ele propõe justamente falar, não, os padres da igreja não pensavam bem assim, pensavam de um modo mais unitário, e propõe isso, né? Isso a gente sabe que gerou um certo desconforto entre os tomistas, e por isso convenceram o Papa Pio XII a escrever a encíclica Humani Generis, que chama atenção, não condena, né, mas chama atenção para esses perigos da nova teologia, como se fosse um novo modernismo. E de Lubac era, digamos, um dos expoentes dessa nova teologia, né? E claro que faz uma certa referência a ele, mas nunca condenou, né? E a Ordem dos Jesuítas pediu para que ele deixasse de ensinar, ele continuou trabalhando, escreveu muitos outros livros, né? Exegese medieval, foi muito profícuo, escreveu um livro muito bonito, que é Meditações sobre a Igreja. Depois, em 62, aí, quando começou o trabalho, em 60, quando começou os trabalhos do Concílio Vaticano II, ele foi chamado para atuar, né, no Concílio Vaticano II. Foi um dos grandes expoentes do concílio, ganhou a admiração de todos, entre eles, né, o Joseph Ratzinger, Bento XVI, que sempre falou dessa admiração que tinha por de Lubac. A gente sabe que em 72 ele se reuniu com Bento XVI e Balthasar, ele escreveu aquela revista Comúnio, né, um contrapeso à revista Concilium, que estava se pervertendo um pouquinho, né, da verdadeira fé da igreja, e escreveu muitos outros livros. Em 83, foi nomeado pelo Papa João Paulo II como cardeal, como uma espécie de reparação, né, daquele tempo que ele foi um pouco mal compreendido. Mas a sua obra, ela é toda muito recomendável, né? Eu vi assim os critérios, todas as obras são muito recomendáveis, não são tão difíceis, né? Eu não achei tão difícil esse livro Catolicismo, e realmente vale a pena, e eu também acho que, com certeza, um dos melhores livros que eu já li, e que vale a pena ler, e realmente é muito interessante. Então, fica aí. Então, até a próxima.